Nossa palavra hoje, a palavra do nosso Deus, nossa também, vai ministrar aos nossos corações sobre o que Deus está fazendo. A mão dele não para, a boa mão do Senhor está sobre nós. Mas o que isso significa? Na vida real, no nosso dia a dia. Portanto, o título da mensagem hoje é: quando Deus muda a estrutura para derramar o novo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, Deus de amor, eis aqui a tua igreja, Senhor, a sua amada noiva. Nós estamos aqui desejosos de ouvir a tua voz. Fala conosco e não te cale, Senhor. Usa minha vida, saca-me da tua aljava e alcance o alvo proposto de eternidade a eternidade, transformando corações. Assim nós declaramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 2. Nós vamos do versículo 21 ao 22. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Até aí. Panos velhos não combina com remendos novos. Já dizia minha avó. Naquela época era muito comum se remendar, né? Hoje a gente tem as roupas com mais acesso, conseguimos se desfazer das roupas rasgadas e comprar novas. Mas no tempo antigo, como o tempo de Jesus, mas até mais próximo de nós, era comum fazer remendos. E eu lembro do ensinamento que era necessário lavar o pano que se ia usar para remendo. Dar uma gastada no pano para que ele pudesse estar de acordo com aquela roupa já usada. Porque senão, colocando um remendo de pano novo numa roupa velha, na primeira lavada, o pano novo iria encolher e ia rasgar a roupa. Teria se perdido tempo, trabalho e dinheiro. E Jesus está usando aqui uma metáfora. Ele vai falar conosco: panos velhos não combinam com remendos novos, odres velhos não resistem ao vinho novo. E ele estava falando da mensagem do reino. Ele estava trazendo aquilo que está na eternidade. A palavra, ela está no céu, ela é eterna, ela sempre existiu. Jesus sempre existiu. E ela nos é dada. A palavra nos foi dada, né? Jesus já nos foi dado desde antes da fundação do mundo. E o que isso significa? Como que a gente organiza essas ideias? A pergunta que não cala é: como o reino e a igreja se cruzam? Né? O nosso último estudo no Obed-Edom foi sobre a igreja. Pastor Benedito ministrou maravilhosamente, e ali a gente foi entendendo que a igreja é o plano do Senhor desde o princípio. A igreja é o povo de Deus. Mas como que se dá isso, né, em toda a história da salvação? Jesus descreve sobre isso com esses dois exemplos, do remendo e do vinho, do odre. Eu queria pedir o Jonathan para colocar aqui a figura de um odre. Do remendo a gente já sabe que fica muito claro, mas talvez o odre não fique tão claro para nós. O odre, nos tempos antigos, era um objeto usado para se guardar os líquidos, né? Para carregar água, vinho. Aqui, ó, é um exemplo de um odre. Era feito com a pele do animal, com a carcaça, né? Com o pelo, né? E aqui com o couro do animal.
E aqui ele era costurado e se fazia então um recipiente para se colocar o vinho. Só que o que acontece? Um vinho novo, ele tem um alto poder de fermentação. Uma vez colocado aqui nesse couro novo, nesse odre novo, a vasilha então resistia e ali fermentava-se o vinho. Mas dia após dia a fermentação ia afinando o couro, a pele, e ao ponto de estufar, né? E com isso, estava ali sendo mesmo guardado o vinho e todo o processo do vinho ali. Porém, o odre ia ficando inútil para um outro vinho novo, porque ficava como um balão prestes a estourar. E Jesus vai nos usar essa simbologia para nos falar da nova vida. E é interessante porque aqui a gente vê o couro de um animal que precisou ser morto, sacrificado. E a gente também pode olhar para essa imagem e se lembrar lá de Gênesis, quando Deus preparou vestes para cobrir a nudez de Adão e Eva. E Jesus está usando aqui essa simbologia para nos falar. Obrigada, Jonathan, pode tirar. Ele está falando da nova vida que nós recebemos dele. Sim, o Espírito Santo é o vinho borbulhante da nova aliança, se derramado nos odres velhos da religiosidade, se derramado nos odres velhos de alguém que deseja continuar vivendo seus prazeres, alguém que deseja viver no formato deste mundo, irá se desperdiçar do Espírito, porque o Espírito vem para trazer uma transformação no odre. Sim, Ele vai lapidando as nossas vidas, Ele vai nos santificando, Ele vai tirando de nós tudo que não precisa, tudo que atrapalha. Sim, novos odres macios e flexíveis são necessários para os nossos dias. O vinho novo está sendo derramado. É interessante falarmos, sim, de odres macios e flexíveis, porque muitos confundem o Evangelho e a vida com Cristo com uma religiosidade dura, inflexível, com uma vida rígida, ríspida, de alguém que se orgulha de tudo que faz para Deus e que julga os que não fazem como ele. E Jesus estava falando esta mensagem para religiosos. Ele estava falando, ei, o odre tem que ser novo. Você vai precisar ser flexível, maleável. Porque o joio não é flexível, mas o trigo sim, o vento sopra e ele se dobra. Porque a vida no Espírito nos torna maleáveis, flexíveis, amigáveis. Sempre prontos para ouvir, tardios em falar e julgar então, se possível nunca, porque a cadeira de juiz já está ocupada. Nós estamos aqui para viver a vida que resplandece Jesus, uma luz que ilumina as trevas. E aqui Jesus estava falando sobre essa nova vida, novos odres, o vinho novo está sendo derramado. E é interessante que o Espírito Santo realmente, ele não está muito formatado nos moldes da mente humana. Então, você precisa de transformar a sua mente, de renovar a sua mente, para você ser guiado pelo Espírito. Porque se você continuar num molde rígido de uma mente que quer colocar a palavra de Deus, a presença de Deus, num quadrado, num formato religioso, num rito imutável, em coisas repetitivas, rezas, mantras, você estará exatamente na contramão do reino. Porque o reino de Deus é dinâmico. O Espírito Santo, um dos nomes dele é dínamo, é uma dinamite que rompe com aquilo que precisa ser rompido, e saiba você que de tempo em tempo ele muda a nossa estrutura.
Talvez você venha aí de uma longa jornada, de um casamento, numa mesma estrutura. Ei, sabe o que mata mais casamento do que adultério? A mornidão, a apatia, a falta de diálogo, moldes rígidos, sem ter renovação no espírito, sem ter estruturas renovadas. De tempo em tempo, Deus muda a nossa estrutura, para que a gente possa receber algo novo que Ele tem para nós. Sim, os odres da lei moral eram muito duros para suportar a fermentação do vinho novo que estava prestes a ser derramado. Jesus estava ali, Ele, a própria lei, o próprio verbo. Porque talvez a gente pense assim, a igreja começou depois que Jesus morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, em Pentecostes desceu o Espírito, e ali inaugurou a igreja do Senhor. Se a gente for pensar num cronos, pode ser que consigamos colocar nessa caixinha do nosso pensamento. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que vai muito além. O Evangelho já foi declarado lá em Gênesis. Quando Deus falou, colocarei inimizade entre a mulher e a serpente, a descendência da mulher e a descendência da serpente. Dela nascerá o Filho. Jesus Cristo já havia sido dado a todos quantos nele crerem. Só que os que vieram antes do sacrifício dele no Calvário, eles estavam olhando para frente, pela fé no Cristo. O Espírito que tomava ali os profetas, onde a palavra era revelada, é o próprio Espírito do Cristo vivo. O Espírito, cada unção, lá dentro da cova dos leões, que fechou a boca de cada um deles, lá junto com os amigos de Daniel, o quarto homem na fornalha, é Jesus o tempo todo na nossa história, na nossa caminhada. Só que nós, por exemplo, que viemos depois da plenitude dos tempos, trazemos à memória o que ele fez, olhamos para trás nessa reta, nessa linha, nessa jornada histórica. Existe, então, uma distinção entre 4 realidades: reino, igreja, cultura e estrutura. O reino que Jesus anunciou nos aponta para algo maior do que as nossas estruturas e maior do que nós mesmos. Por isso, nós, em obediência, declaramos e fazemos tudo o que Ele nos ordenou, mas jamais tomamos a glória que é dele para nós. Porque tudo que Ele faz é grandioso, tem a ver com muitas gerações, tem a ver com um plano macro, maior do que nós. Mas Ele nos incluiu, e isso é uma grande honra, é uma dádiva. O reino que Jesus anunciou nos aponta para isso. O reino implica numa nova visão, num novo conjunto de valores, uma nova forma de viver. A igreja é a assembleia de pessoas que acolheram o reinado de Deus de todo o coração. Então, a igreja ela é consistente, né? Ela consiste de pessoas que aceitaram o convite de viver uma nova forma de vida, de aceitar os princípios e os valores do reino, de se submeter, de ser esticado como um odre, de ser costurado. Nós somos como vasos de barro, e dentro deste vaso tem algo precioso, poderoso, um tesouro. E aí o vaso continua de barro. E o que Deus faz é nos manter sempre firmados no propósito eterno. Então, a igreja consiste nisso, o corpo de Cristo, compostos por discípulos, seguindo o caminho de Jesus. A igreja não é um edifício, um santuário, uma programação, né? Não é a comunidade daqueles religiosos que prezam por repetições. Não, nós prezamos por princípios. E às vezes Deus vai mudar até mesmo os nossos cultos, né? Existem princípios
Mas aquilo que pode ser mudado, Ele muda. O próprio Deus é Deus de ordem, de decência. Então, a igreja é a comunidade daqueles que vivem pelos valores do reino. Já a cultura, ela implica em valores e práticas de um grupo particular de cristãos. Quando as opiniões, os hábitos e as práticas, às vezes, são diferentes. Ideias e valores assumem expressões culturais em diferentes contextos. Por exemplo, cristãos em Honduras terão práticas e padrões diferentes de cristãos no Japão. Eu já ouvi um pastor uma vez, acho que é o pastor Mário Fria, não, é um pastor que foi para a China, lá em Macau, que lá os homens, mesmo depois de convertidos, eles mantinham o hábito do cigarro. Lembra quem que é esse pastor? Me ajuda a lembrar. Eu lembro dele dando esse testemunho que para aqueles homens ali, na cultura deles, era necessário o cigarro, porque era como que uma masculinidade, né? um adereço para eles, na cultura deles, que reafirmavam a masculinidade deles. Cristãos aceitaram Jesus, estavam tendo suas vidas transformadas, mas era uma coisa cultural. E eu acredito que até as coisas culturais o Espírito Santo vai tirando. Até mesmo destes que talvez não abriam mão, né, de uma prática cultural. Vamos lançar os olhos para os judeus messiânicos. Receberam Jesus como único suficiente Salvador, creram no sacrifício dele, mas continuam tendo algumas práticas da cultura judaica, porque para eles isso é muito precioso, para manter a unidade de um povo tão perseguido. Então, isso daí são culturais. Vamos lançar os olhos para a nossa nação, que é uma nação que veio com muita influência do batuque, né, das religiões afros. A gente também tem muita influência cultural sobre isso. As matrizes africanas. E como que a gente vai deixar Deus fazer na nossa vida sem ter estruturas rígidas? Eu posso ir de um ponto a outro, de um extremo a outro, julgando que todo batuque provém do maligno, que todo som mais caliente seja alguma coisa que não possa ser usado por Deus. De fato, nós sabemos que existem alguns timbres e até músicas que são consagradas às trevas. Nós sabemos, porque Satanás, antes dele ser expulso do céu, ele era Lúcifer, e ele era um anjo que ministrava louvores. Inclusive, ele era, assim, cabeça nos louvores, né? Ele era líder, ele era um crivo, um sinete de perfeição. Então, nós precisamos do Espírito Santo para nos mostrar o que provém de Deus e o que não provém de Deus, dentro de uma cultura. Porque também não tem como você tirar toda a cultura de uma pessoa. Ela vai ser transformada, é um processo. Essa fermentação, ela vai trazer para nós uma metáfora do processo do Espírito Santo na nossa vida. Mas o melhor de tudo isso é que o próprio Espírito nos ensina. Jesus disse: eu vou para o Pai, vou enviar o meu Espírito, e Ele vos guiará a toda a verdade. É Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e nos guia à verdade. Você vai ouvir, Ele vai falar com você, isso não mais. Talvez aquilo que você não via problema algum, não é para virar doutrina, é algo dele com você, porque ele sabe que isso pode te fazer perecer no caminho. Então, quando ele fala com você, olha, essa cervejinha não mais, você vai achar que é da coisa da sua cabeça? Não vai, porque a sua cabeça vai te falar o que você quer. Ah, pastora, mas eu leio que o problema não é a cerveja, o problema é a embriaguez. Tudo bem, ok, não é pecado você tomar sua cervejinha. Mas se o Espírito Santo te falou, eu acho melhor você ouvir. Porque Ele está te protegendo, Ele está te instruindo. Lá no seu futuro Ele já está.
e Ele conhece toda a sua trajetória. Em outras palavras, a cultura, ela vai passando a ser baseada nos valores da palavra de Deus. Isso leva um tempo. Você vem cheio dos cacuetes, cheio das manias, cheio dos pecados, e Deus te abraça e te aceita do jeito que você está. Mas Ele começa a fazer uma transformação, porque o odre precisa ser renovado. Tem vinho novo para ser derramado. Deus não quer que sua vida fique desperdiçada. Deus não quer que você viva sem propósito. É tão interessante ver isso, porque exatamente por isso que sempre estamos precisando de uma faxina. Quem gosta de fazer faxina aqui? Não, então vou fazer uma outra pergunta, porque foram umas poucas irmãzinhas. Eu levanto a mão também. Mas agora eu acho que vai levantar mais mãos. Quem gosta de uma casa cheirosa, limpinha? Todo mundo, né? Mas para a casa ficar cheirosa e limpinha, vai precisar da faxina. E o nosso Deus é esse que nos limpa, que nos organiza. E sempre quando Ele tem algo novo para derramar, Ele vai mexer nas estruturas. Para fazer faxina tem que tirar as coisas do lugar, né? Tem que colocar as coisas para cima. Vamos para Josué, capítulo 5, do versículo 2 ao 5. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncisou os israelitas em Gibeá-Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Até os 5. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Então, uma nova geração foi gerada no deserto. Essa geração não foi circuncidada. Deus estava aqui prestes a fazer algo novo. E para entrar naquele novo, Deus falou: Josué, pederneira neles, coitado dos homens. Faca de pedra, você imagina. Num tempo que não tinha analgésico, anti-inflamatório, não tinha nada de remédio, mas era uma ordem do Senhor. Tinha que ferir, tinha que marcar. E por que isso? Porque ali Deus estava prestes a derramar o novo. A geração que nasceu no deserto não sabia exatamente como se portar na terra da promessa. E quando Deus começa a fazer essa faxina, Deus traz alinhamento. Quando Deus começa a fazer umas coisas na nossa vida que dói, que você fala: meu Deus, para que tudo isso, Senhor? Não tem jeito de aliviar? Não tem não, porque Deus quer marcar você para um tempo novo que você vai entrar. Aqui eles iam entrar para uma terra que seria dada a eles. Eles iriam receber pronta. Só que junto com as bênçãos vinham as maldições. Que vinha ali, tinha um povo que também tinha uma cultura, que também tinham deuses. Tinham as suas religiões. E Deus queria trazer bem claro para esse povo aqui: ei, vocês são meus. Eu tenho uma aliança com vocês e vocês comigo. E nessa aliança inclui dores. Porque é na dor, queridos, que nós somos forjados a algo mais profundo no entendimento de uma aliança. Você acha por que num casamento ali é ministrado na alegria e na tristeza? Na saúde e na doença. Por quê? Porque o amor é esse sentimento, é essa decisão que permanece nos dias mais duros da vida. Nos dias mais hostis. A aliança precisava ser renovada. E quando as estruturas se calcificam, é hora de odres novos. Sabe quando você começa a identificar os princípios de Deus e a observar os acontecimentos na sua vida?
Você começa a ver que quando não está dando mais, a estrutura está calcificada, meio que um casulo que está ali impedindo aquela borboleta de viver, então o casulo é rompido para ela voar. Na nossa vida, de tempo em tempo, algumas estruturas que estão calcificadas, o Senhor vem com a pederneira. A palavra dele esmiuça a penha, a palavra dele quebra o jugo, a palavra dele quebra a dura cerviz. Talvez a sua dura cerviz necessita de um tempo de dores, para que você se renda, para que você deixe de ser um cabeça dura, alguém tão religioso, tão cheio de si, vazio de Deus. Mas que bom que Deus nos permite passar por dias assim, porque Ele está resguardando a nossa salvação. Deus não abria mão deste povo. A aliança precisava ser renovada. O que você faz em sua vida que já se calcificou? Pensa aí, não precisa falar não. O que é que você tem repetido como um robô? Faz favor de desligar o celular. Faz. Por gentileza, me ajuda aí. O que é que você faz que está calcificado? O Senhor está falando com todos nós. O que é? Porque não adianta entrar aqui se não for para se render ao Rei da Glória. Se não for para dizer a Ele, faz o que tu queres na minha vida. A vida que Deus tem para nós requer de nós algumas decisões, alguns posicionamentos. Essa regra é para ser seguida na nossa vida com Deus. Sabe, não somente no âmbito da igreja, mas na sua família. O que é que está calcificado lá dentro da sua casa? Pais com filhos, filhos com pais. Filhos que nem conversam com os pais. Pais que chegam do trabalho, comem, entram para o quarto, nem olham nos olhos. Amigos, isso é para todos nós. Nós estamos com estruturas calcificadas nos relacionamentos, por causa das telas, todos nós. Estamos como robôs. Rola a tela, rola a tela, rola a tela, novidade, quero mais, estou viciado. Acorda, pega o celular, dorme, é o celular. Misericórdia de nós, Senhor. Descalcifica a nossa vida, a nossa história. O Espírito Santo quer fazer algo novo, relacionamentos renovados, novidade de vida. Deus quer te dar um renovo profissionalmente falando. Deus quer te tirar de formatos, esse formato de andar em círculo, de depender de ajudas, de depender de auxílios. Deus nos chamou como um povo selado no sangue dele. Nós temos uma aliança com o Todo-Poderoso. E Ele tem algo muito grandioso. Só que aquela geração do povo hebreu que se criou no deserto, agora iria se deparar com novas culturas. Outros povos, outros hábitos. Eles precisariam de odres novos para suportarem a pressão que estava por vir. Tem pressão vindo aí, hein? E Deus já está falando conosco. Tem uma pressão vindo. Mas o odre novo suporta pressões. O odre novo, ele regozija no Senhor. O odre novo aproveita oportunidades que só vêm no meio das pressões. Sabia que pressão é terra fértil para você prosperar? É pressão, te impulsiona. Mas só aguenta quem tem odre novo. E é Deus que faz em nós. Aquela geração estava sendo preparada. E aqueles que não obedeceram à voz de Deus não entraram na terra. E olha que eles eram circuncidados, hein? Mas eles não entraram na terra. Por quê? Porque não tem a ver só com a religião. Não tem a ver só com você ser evangélico. Não tem a ver com você falar, eu creio em Jesus. Crê, mas está frutificando aonde? Onde é que é a sua igreja? Qual que é a comunidade que você se reúne para edificar a noiva? E para ser edificado também por ela? Onde é que você está sendo forjado? Ferro afiando ferro. Ah, não, pastora, eu não suporto, já tive tanta experiência ruim com a igreja. Tem gente que não ouve nem louvor, porque já foi tão
decepcionado. Pessoal que entende dos bastidores, fala, não, vou ouvir música do mundo, porque esse louvor aí é um bando de hipócritas. Não, são vasos de barro, mas a excelência continua sendo do Senhor, o louvor continua sendo para o Senhor. Somos todos vasos de barro, mas a excelência permanece, porque o Espírito está no meio de nós, o Espírito está no meio da igreja. Estavam com a consciência cauterizada, aqueles que não entraram na terra. Agora uma nova geração iria entrar nela. O que isso significa? Por que eles precisariam passar por esse corte? Significa que quando Deus quer fazer algo novo, Ele vai mexer na estrutura primeiro. Corte. Vamos a Colossenses 2:11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Sabe qual que é a circuncisão que dói em nós? Negar a nós mesmos, negar o ego, sermos humildes, aceitarmos nos submeter ao comando. Deus nos observa. A todos nós temos um momento que nós vamos precisar, porque se não aceitarmos, não experimentaremos dessa aliança com Deus. Presta atenção, a terra prometida não tem a ver com as suas promessas individuais, com a sua satisfação pessoal, com a sua felicidade. Apesar que, estando no centro da vontade de Deus, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas o objetivo, o propósito vai muito além. Obedecer a Deus é uma decisão pessoal, não depende das circunstâncias. A começar por Jesus. Jesus obedeceu no deserto, circunstâncias totalmente desfavoráveis. E Adão desobedeceu no paraíso, circunstâncias maravilhosas. É uma decisão pessoal. A mulher de Ló se transformou numa estátua de sal. Ela já tinha sido salva. Ela não seria queimada em Sodoma. Mas ela decidiu olhar para trás. Sendo salva, olhou para trás. Se transformou numa estátua. Já a viúva de Sarepta, ela recebeu a bênção, porque ela olhou para Jesus, ela olhou para frente, uma estrangeira, creu. Pensa comigo, os filhos de Eli, misericórdia. O ambiente deles era um ambiente eclesiástico, altar, sacerdote. O pai deles era Eli. Ofni e Finéias, estando dentro do templo, servindo ao Senhor, profanaram. O fim deles foi muito ruim. Não são as circunstâncias. Já Daniel, na Babilônia, onde o povo se furdunçava no pecado, mas a decisão pessoal dele, vou honrar o meu Deus, vou ter uma vida, decido ter uma vida que glorifica ao meu Senhor. Não depende das circunstâncias. Para de dar justificativas. Não são as circunstâncias que estão te levando para um caminho errado. É sua decisão pessoal. É você e Deus. Só que Deus é aquele que está sempre tendo misericórdia, sempre dando uma oportunidade nova. Sim, a terra da promessa tem a ver com o que o Senhor vai fazer em nós e por meio de nós, que vai exaltar e glorificar o nome dEle. Deus nos fez uma promessa que está diretamente ligado com o seu plano de salvação. Tudo começa com o perdão de Jesus. Que maravilha, né? Jesus tem para nós perdão e muitas vezes o Espírito Santo, ele nos confronta, porque a Bíblia diz que fiéis são as feridas feitas por um amigo, por alguém que te confronta. E traiçoeiras e enganosas são as bajulações do falso, daquele que não quer o seu bem a nada.
Tudo começa com o perdão que Deus tem para nos oferecer. Certa vez, Jesus estava ensinando dentro de uma casa lotada em Cafarnaum, quando 4 amigos abriram um telhado e desceram um paralítico diante de Jesus. E eu gosto de dizer que quem tem verdadeiros amigos não morre paralítico. Por causa destes amigos, aquele homem estava diante do Senhor. E ali, Jesus rompeu com estruturas de uma maneira. Vamos para Marcos 2, do versículo 5 ao 11. O mesmo capítulo do nosso texto base, né? Marcos 2, quando Jesus vai falar de odres novos e vinhos novos. Aqui foi um pouco antes dele trazer essa metáfora. E ele, então, vivencia isso daqui, tem muito a ver com a mensagem que ele pregou. Olha o que ele diz: Jesus, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem é que pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? E Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E Jesus lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Aquilo ali foi um escândalo para os religiosos. Aquilo ali abalou as estruturas religiosas daqueles dias. Um judeu pobre, gente, o filho do José e da Maria, o carpinteiro de Nazaré. Ele chega e começa a falar: os seus pecados estão perdoados. E muitos ali já estavam nos seus pensamentos. Jesus sabe o que a gente está pensando. Jesus sabe. E Jesus ali já foi logo indo no ponto-chave: tá bom, então eu vou mostrar. O foco não era o milagre, o foco era o perdão, porque tudo começa no perdão. Hoje, se tivéssemos aqui um paralítico, por meio da palavra, da unção, andando, todo mundo faria um estardalhaço. Meu Deus, naquela igreja cura, aí já teria uma multidão. Mas o maior milagre é o perdão de Deus para nós, é a transformação do nosso coração, é a transformação de uma vida. Foi o que Jesus mostrou ali. Ele saiu com a maca, saiu andando, mas Jesus falou: está perdoado os seus pecados. É nessa base que eu construo uma nova vida, em pecados perdoados. Jesus ensina que o maior milagre não é o corpo andar, é um coração ser restaurado. Para receber o que Jesus fez por nós, nós precisamos de um coração puro, de uma mente renovada. Nós não podemos misturar o velho com o novo. Sobre o que foi ministrado aqui, eles estavam misturando o velho com o novo, carregando a arca no carro de boi. Quem que carregava as coisas no carro de boi? Eram os filisteus. Era a prática do mundo, era a cultura de um povo que não era o povo de Deus. Lembrando que Deus entregou o Filho dele por todos os povos, línguas, nações da terra, desde o princípio. Lá em Gênesis já fala isso, por cada ser humano. Mas Deus escolhe uma nação para mostrar como é uma nova vida, como é um odre novo. Só que aí o que aconteceu? A lei não tem poder de transformar um odre velho num odre novo. E tudo propositalmente escrito, cumprido, e Deus não falha. Na plenitude dos tempos, e era exatamente nesse momento, vem o próprio Deus em carne. O Filho amado vem revelar teu reino. E estava mostrando para os religiosos que tudo aquilo que eles faziam não
significava nada além de sombras. E que agora, naquele momento, era uma virada de chave. Por isso Jesus fala, não vai dar para misturar. Não vai dar para ser cristão judaizante. Não vai dar para manter práticas e formas de pensar na salvação através da lei. Agora é pela graça. Vocês precisam ter uma mentalidade renovada. E o reino, então, vai transcender a igreja de duas maneiras. Porque ele já existia antes do início da igreja, se olharmos a igreja aí como essa assembleia habitada pelo Espírito Santo, né? E será também o reino, será o domínio real de Deus durante toda a eternidade. Vamos para Efésios 1, de 3 a 10. Redobre a sua atenção, nós estamos caminhando para o final da mensagem. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos a todos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Só uma pausa. Vamos pensar aí, Deus, o plano macro de salvação eterno. E então, em cada momento, era Jesus sendo revelado. Quando estava ali Caim e Abel, os dois iriam sacrificar. Ambos predestinados, eles iam sacrificar. Mas Abel, ele conseguiu ali fazer e apresentar um sacrifício que Deus se agradou. Aquele sacrifício apontava para Jesus. Um cordeiro sacrificado apontando exatamente para Jesus. Andando mais, quando a gente vai ver Êxodo, quando você vai ver Levítico, em cada parte da Bíblia é o próprio Espírito de Deus sussurrando em cada geração o que era devido fazer, em cada sacrifício, em cada ordenança, em cada lei cerimonial. Só que estruturas são mudadas quando Deus tem o novo para derramar, porque todas as estruturas humanas se calcificam. Somente aquilo que está em Cristo Jesus permanece. Então, continuando, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu. Pausa aí. O mistério da vontade, a vontade de Deus, por causa da queda, se tornou um mistério para o homem. O homem, na desobediência dele, a desobediência não foi lá comer uma maçã, como muitos querem dizer. Não, a desobediência foi querer saber e conhecer o bem e o mal, independente de Deus. Como eu posso ser como Deus, então eu prefiro eu mesmo resolvo a minha vida, eu mesmo digo o que é certo e o que é errado, eu mesmo me torno juiz das minhas causas. Só que esse é o pior momento da história da humanidade, um momento pelo qual houve ruptura, mas Deus continuou tendo a vontade dele, e a sua vontade misteriosa, ele começou a revelar, ele sempre revelou, ele nunca deixou a humanidade sem direção, sem apontar uma direção, sem a luz de Cristo. E aqui a palavra vai nos dizer, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Verso 10, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos.
Meu Deus, é aquilo que era revelado, o Deus que era revelado através dos profetas, através da lei, através, né, dos símbolos, de tudo, na plenitude dos tempos ele veio e o próprio Filho se revelou. Tanto que quando Filipe pede para Jesus, mostra-nos o Pai, mostra-nos a Deus, ele fala, Filipe, quem me vê, vê a Deus. O próprio Deus no nosso meio. Então o reino também é maior do que a própria igreja. Porque ele representa o supremo senhorio de Cristo sobre todos os povos, sobre todos os principados e poderes. A igreja é o corpo de Cristo que abraça o governo de Deus. A cultura e a estrutura da igreja são projetadas para expressar as maneiras de se mover no reino de Deus. Então aqui tem que servir para a gente mostrar como é a cultura do reino. Porque se não servir para isso, ficou insosso, ficou sem sabor. Um sal que não serve para dar sabor é lançado no fogo. É o que diz a palavra do Senhor. Aqui tem que ser um ambiente em que os princípios são vividos. Aqui as pessoas vão olhar famílias que resplandecem luz, maridos que amam suas esposas como Cristo ama a sua igreja. Esposas que se submetem aos seus maridos em submissão à palavra. Jovens que têm respeito aos pais, que honram seus pais, suas mães. Filhos que se posicionam. O Senhor está falando conosco. Porque se você não tiver uma vida assim, você não está dando sabor nessa terra. Tem um propósito eterno. Tem o beneplácito, o propósito do Senhor. Por isso, toda a estrutura, organização e criações humanas precisam ser revisadas periodicamente, sabia? A igreja apostólica, aquela igreja viva, que partia o pão de casa em casa, cheia do Espírito, ela se calcificou e ela virou a igreja romana, das indulgências, das fogueiras que queimavam os hereges. Estruturas se calcificaram, que canonizavam santos. Aí Deus vem, quebra essa estrutura que calcificou, porque eu não estou nisso mais. Mas isso não é só a igreja católica, não. A igreja evangélica também está cheia de calcificação. E Deus quer quebrar estruturas religiosas que impedem o novo de vir. Ele quer derramar sobre nós esse vinho novo, nesse corpo de Cristo que somos nós. Por isso, toda vez que o Senhor fala que quer fazer algo novo, nós podemos fazer a oração de Jesus. Sim, Senhor, não a minha vontade, mas a sua. Vamos para 2 Coríntios 12, de 1 a 10. Aleluia, vai preparando aí sua mente e coração. Deixa o Espírito Santo te preparar para cearmos a mesa do Pai. O apóstolo Paulo disse, conheço um homem. Vamos ler? 2 Coríntios 12, de 1 a 10. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, eu passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque eu estaria falando a verdade. Eu evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim.
Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porquanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O apóstolo Paulo estava dizendo que para a vida de um cristão, passar por dificuldades, enfrentar enfermidades, são oportunidades de lembrar que somos fracos. Somos vasos de barro. Aquele espinho era o resultado dessa graça. Um incômodo que servia para subjugar a carne de Paulo. Porque Deus revelou coisas grandiosas. É bom lembrar, aquilo a quem Deus deu coisas grandiosas, talentos e dons. Ei, lembre-se, tu és pó. Você precisa se lembrar disso. Corre para trás da cruz, se esconde atrás de Jesus, clame a Ele. Lembre-se disso, Paulo estava falando de si mesmo. Arrebatado ao céu, ele viu o Cristo ressurreto, glorificado. Ele ouviu a linguagem do céu, que não pode ser traduzida em nenhum dos idiomas humanos. Que extraordinária honra! Contudo, ele carregava um espinho na carne, um preço a ser pago. Ainda tem um preço a ser pago. Ainda tem. A nossa vida precisa ser marcada pela renúncia, pela humildade, por negar a si mesmo. Será que eu não consigo me submeter a um ambiente de fé ou a minha família por causa do orgulho? O orgulho é a raiz de todos os pecados, porque o orgulho provém do diabo. E através deste sentimento, todos os outros, os abismos são puxados através do orgulho. Então o apóstolo Paulo, que carregava muita sabedoria, que carregava muita revelação, Deus estava falando: humilhe-se debaixo das minhas poderosas mãos. Humilhe-se. Humilhai-vos debaixo das mãos do Senhor, e você então encontrará aquilo que você tem pedido. Graça. Ele trará sobre você um favor imerecido. Mas aos soberbos, aos altivos, o Senhor resiste. Não pense que você vai receber instrução e sabedoria de Deus se você não decidir subir de nível na sua fé. Você precisa ser essa pessoa que vive em lugares mais elevados, regidos pelos valores do alto. Para de buscar afago no seu ego. Entenda que o melhor que Deus tem para você vai te dar, às vezes, aquela sensação de ser esmagado, de ser humilhado. Mas isso é só parte do processo, é só a porta estreita pela qual você passa para o novo ser derramado. É só o preparo do odre. Aleluia, precisamos descobrir o nosso propósito e cumpri-lo. E para finalizarmos, vamos para 2 Samuel 24, de 21 a 24. Ele disse: porque o meu senhor e rei veio ao teu servo? E respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto e o debulhar e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não. Eu faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Só até aí. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, aquilo que não me custa. Num tempo de um evangelho que não está cobrando nada de ninguém, viva a vida que você quer, continua fazendo as suas práticas, viva os desejos da sua alma. Você está debaixo da graça.
Viva uma vida que não te custe nada. Não é assim. A verdade, às vezes, ela é dura, mas ela liberta. Ela nos eleva, ela nos tira das prisões. Aqui, Davi estava revelando, o Espírito de Deus sussurrou, vai lá, compra a eira de Araúna. Sabe por quê? É a terra santa, Jerusalém. Era apenas uma eira. Davi foi lá, comprou, pagou o preço. Qual é o preço que o Senhor requer de você? O preço pelo nosso pecado já foi pago na cruz do Calvário. Hoje nós traremos à memória o que Jesus fez por nós. Mas ainda existe uma cruz, ainda existe um preço. E esse preço é individual, é cada um. Eu negar o meu ego vai ser diferente de você negar o seu, porque nós temos personalidades e temperamentos diferentes. Mas há um preço, há uma renúncia. E esse é o convite do Senhor. Sim, uma estrutura que Ele quer mover, que Ele quer quebrar para derramar o novo. Precisamos descobrir o nosso propósito e cumpri-lo. Um dos pilares mais importantes da credibilidade é a originalidade. Quando você aceita o chamado de Deus para você, a sua vida passa a ter uma originalidade. Chega de cópias, pessoas copiando, está dando certo, eu vou fazer para todos os lados. Num tempo de imagens rápidas, disseminação de tantas informações e formatos engessados daquilo que dá certo, mas o Senhor tem algo original contigo. Ele tem algo no secreto e isso vai desabrochar, isso vai romper quando você permitir que Ele mexa nas suas estruturas. Eu te incentivo a descobrir o que Deus tem para a sua vida. E quando descobrir, não desistir de viver a plenitude dessas promessas. Tem gente que carrega uma raiva, uma ira, já viu? Tem gente que é como que uma bomba relógio, prestes a estourar. Por quê? Não permitiu Deus mexer nas estruturas. Deus quer te curar. Já tem pessoas mais melancólicas, estão sempre pensando que a morte talvez seria a melhor saída. Ó céus, ó vida, deixa Deus mexer nas estruturas, deixa Ele arrancar esse vitimismo. Outras pessoas carregam uma síndrome de serem os piores, como se ninguém gosta de mim, ninguém me aceita. O Senhor, Ele tem um propósito para cada um de nós, e neste propósito surge a nossa originalidade. Você passa a ser tão necessário, mas não somente isso, você passa a ser esse luzeiro no mundo tão escuro de trevas. Não mais do mesmo, mas você carrega algo que as pessoas precisam, sabia? Como aquela figueira que estava no meio de uma vinha. Ela meio que se sentia fora do lugar, mas quem quisesse figo, só tinha ela para dar aquele fruto. Talvez você se sinta assim, às vezes tão diferente de todo mundo. Deixa que o Senhor mexa na estrutura para que você se encontre nele. Deixa Ele preencher esse vazio. Deixa Ele limpar a sua casa. Deixa Ele colocar as coisas no lugar. Porque essa é noite que Ele quer fazer isso. Ele quer mexer nas estruturas para derramar o novo. Amém?